Ali, o fotógrafo da elite revelou, no mais da sua produção, os perfis da gente da terra. Olá, meu nome é Stélio Marras, eu sou de Poços de Caldas, há quase 30 anos moro em São Paulo, aqui sou professor de antropologia na Universidade de São Paulo e foi no mestrado que eu desenvolvi minha dissertação sobre as já antigas estâncias balneárias, sobre a dinâmica das suas estações, com um foco principal em Poços de Caldas. Eu acho que nós temos como supor uma boa margem de acerto que o Limesi vai para Poços motivado pelo sucesso e pelo prestígio de uma cidade turística com alta visitação, mas que logo começaria a conhecer uma lenta decadência. Aquela atmosfera do tempo dos elegantes, como se dizia, terá permanecido no olhar fotográfico do Limesi, como também compõe uma mentalidade, uma sensibilidade geral de boa parte da população de Poços, como me parece. Eu acho que nós podemos flagrar isso, como sugiro, nos retratos que o Limesi faz da gente da terra. O Limesi se valeu ao longo de décadas do slogan Limesi, o fotógrafo da elite. Ele chega em Poços de Caldas talvez antes de 1945, mas é certo que em 45 ele já tem ali a sua casa de fotografia estabelecida. Então ele chega um ano antes da proibição dos jogos de cassino no Brasil pelo governo do Gaspar Dutra. Ora, o fim dos chamados jogos de azar coincide com o surgimento da penicilina e do seu alto poder antibiótico, né? Além disso, novas opções de lazer e de veraneio vão ganhando espaço, com a abertura de estradas no Brasil, expansão dos meios de transporte, também o gosto pelas praias, que vai se desenvolvendo cada vez mais, essa diversificação de destinos de recreação, como da montanha para o litoral, e mais a própria complexidade de classes sociais no Brasil, que foi aumentando, sobretudo aumento de parcelas da classe média. Tudo isso foi, digamos, abalando o que até então sustentava as estações balneárias. Agora, vamos lembrar que Poços, tal como se tornou famosa, ela nasceu justamente para servir as elites do Brasil. Antes as do Império, depois as da República, mas elites que já iam para lá desde o século XIX, desde, sobretudo, a captação regular das águas quentes enxofradas, desde a edificação dos primeiros balneários e dos primeiros hotéis, e desde, enfim, que a Companhia Mogiana para lá estendeu o seu ramal de Caldas, um ramal de estrada de ferro. De fato, as elites burguesas, que emergiam da expansão e abertura de mercados, de uma certa diversificação social a par da diversificação produtiva, elas emprestaram das elites aristocráticas aquela atmosfera de sociedade de corte, uma sociedade de títulos, brasões e distinções. As estações de águas eram um meio especial para essa sociabilidade. E Poços de Caldas foi o mais famoso palco desse meio. Foi a mais estruturada instância desse tipo no Brasil e na América do Sul. Agora, eu entendo que a trajetória do Limesi na cidade, dos anos 40 aos 80, se confunde com essa clara passagem de Poços, da ascensão para a decadência de uma estação balneária. O Limesi viveu um período de tempo que permitiu a ele que testemunhasse ainda esse tempo das elites elegantes de fora, como também, ao longo das décadas, ele, Limesi, testemunhasse o florescimento dos de dentro, dos poços caldenses, e da cidade desabrochando em outros rumos, como, por exemplo, se tornando um polo comercial da região. E claro que aquela infraestrutura urbana, de engenharia e arquitetura da moderníssima estação balneária concorreu diretamente a favor desse destaque da cidade no sul de Minas, em Minas e mesmo no Brasil. Limesi, por provável,
mudou-se para Poços, assim, já de malicuia, já com máquinas e lentes, para montar seu comércio de fotografia na primeira metade dos anos de 1940, porque, claro, aquela era a cidade com um mercado, certo, muito promissor. Ele, como um produtor de imagens na cidade em que a imagem das pessoas, sua distinção, contava muito. E é assim que eu entendo o apelo do slogan que o Le Mercier adotou para sua loja de fotografia e que usou ao longo de décadas da cidade, né? Aquele de o Le Mercier, o fotógrafo da elite. Bem, as elites se foram. E eu defenderia que, no entanto, o seu espírito ali permaneceu, ainda que se transformando, como sempre acontece. Então, eu olho para os retratos do Le Mercier, como esses da exposição, e eu consigo ver, ora menos, ora mais, esse espírito de distinção, espírito do bem apessoado, mas ali na diversidade dos fenótipos, na diversidade de cores e classes dos rostos desses que são os de dentro. É como se o caipira e o burguês, o aristocrático e o matuto pudessem se comunicar, nunca sem os devidos conflitos, né, segundo uma linguagem que faria sentido de cima a baixo na estrutura social do lugar. É claro que isso não é exclusivo de Poços, mas eu acho que ali isso ganhou uma genuína particularidade. Contradição? Talvez, não sei, mas eu prefiro ficar com esse enrosco, dormir com esse problema, do que tentar resolver facilmente o que não se deixa resolver com facilidade. Deixo aqui um abraço a todas e todos, aos de dentro como aos de fora.